Boa tarde, meus irmãos. Que a preciosa graça do Senhor Jesus abençoe a sua vida nessa tarde. Nós vamos ter um momento de estudo da palavra de Deus. Como sempre fazemos, dedicaremos um tempo em oração. E aqui eu quero expressar uma gratidão especial. Essa noite, Deus, na sua bondade, fez mais um dos seus milagres. Nosso irmão Sérgio Voelks, ele compartilhou comigo que às 3 horas da madrugada, o netinho dele, de 2 anos, começou a ter uma febre muito alta, uma febre com convulsão, mais de 41 graus. Então, problema muito sério, um menino desfalecido no braço do avô, e quando recuperava a consciência era para ter convulsão. Aí foram para o hospital, eles com aquela apreensão no coração, e pela bondade do pai, agora pela manhã, a criança já podendo correr, podendo brincar. Então a gente agradece a Deus, junto com o irmão Sérgio Voelks, por esse livramento do Senhor. Vamos falar com Deus. Pai, eu quero agradecer a Ti porque Tu és bom, Pai. Sua bondade é com as nossas vidas e nós Te louvamos por isso. Clamamos ao Senhor pelos nossos enfermos, nosso pastor Silvestre. Senhor, tem misericórdia dele. Esteja cuidando, Pai, da irmã Daci. Que Tua bondade seja com ela. Cuida do Teu povo, Senhor. Agradecemos pela vida do irmão Sérgio, do Voelks, o seu netinho. Continua dando cura para aquele garoto. Abençoa nosso tempo de estudo da palavra agora. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, a Deus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu quero trazer um estudo aqui nessa tarde. O título do estudo é A Glória Única da Igreja em Cristo. A glória única da Igreja em Cristo. A Igreja do Senhor tem uma glória que é só dela. Está em Cristo. E Cristo escolheu dar glória apenas a ela. Aí observe, por favor, a passagem inicial que nós leremos. Olha, Efésios capítulo 3, versículos 9 e 10, dizem assim: E de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da Igreja, aos principados e potestades nas regiões celestiais. Meus irmãos, o verso 9 fala de um mistério que esteve oculto em Deus, e que ele manifestou esse mistério agora por meio da Igreja, para que pela Igreja a sua multiforme sabedoria seja conhecida. Quando nós pensamos em mistério, em nossos dias, a gente pensa em algo confuso, algo complicado. Mas o conceito de mistério na Bíblia, no grego do Novo Testamento, está em falar de algo que até então nunca havia sido citado. Então, o mistério, nesse contexto aí, seria algo que nunca antes foi dito. Então, a igreja é algo que nunca foi revelado no Velho Testamento. A igreja é um mistério, porque no Velho Testamento não se falava, não se tinha essa compreensão de que existiria um povo especial composto por judeu e por gentio, e que esse povo seria igualmente herdeiro, sem diferença de judeu e de gentio, e que teria o privilégio tão grande que a igreja tem. Meus irmãos, existe uma glória especial em Cristo que ele escolheu dar apenas à sua igreja. A igreja do Senhor, veja, não a denominação, mas o povo que foi redimido pelo seu sangue. Só para nós entendermos, domingo último, nosso missionário ele pregou e ele falou algo que eu nunca tinha pensado e eu achei bem interessante. Lá em Efésios ainda, capítulo 2, versículo 10, diz assim: Pois somos feituras suas, criadas em Cristo, para as boas obras, que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essa expressão feitura, somos feitura, no grego é poema. O missionário compartilhou conosco. Então, nós somos o poema de Deus em Cristo. A igreja de Jesus é um poema de Deus feito a partir de Cristo. Meus irmãos, existe uma glória especial que é apenas da igreja. E essa glória se manifesta em Cristo. Nós vamos ver essa glória aqui no livro de Efésios. Aí observe que a gente vai tirar aqui alguns ensinamentos bem preciosos. O que Efésios vai ensinar? A centralidade de Cristo na igreja.
Então vai mostrar como é que Cristo é necessário para a igreja. E vai mostrar como é que a igreja é importante para Cristo. Meus irmãos, Cristo se agradou em fazer da igreja necessária, importante para ele, preciosa para ele. Nós vamos perceber isso no decorrer do nosso estudo. Mas só para a gente entender a linha de pensamento. O Evangelho de João fala da necessidade que o indivíduo tem de Cristo. O Evangelho de João fala a quem crer, quem tem. Então, pensando no indivíduo. Aí lá no Evangelho de João, diz assim, veio para o seu não recebeu. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Pensando sempre no indivíduo. Então, ali no Evangelho de João, como é que é a centralidade de Cristo? Para o sedento, Cristo é água. Para o faminto, Cristo é pão. Para o cego, Cristo é luz. Para a ovelha, Cristo é pastor. E para o morto, Cristo é a ressurreição e a vida. Percebe que o Evangelho de João fala dessa centralidade em Cristo? Da necessidade que o indivíduo tem de Cristo? O livro de Efésios vai seguir essa linha de pensamento, só que o livro de Efésios não falará do indivíduo, falará do coletivo. O livro de Efésios fala da igreja, que é os salvos que a formam. Quer dizer, enquanto que João fala do indivíduo e mostra a necessidade que o indivíduo tem de Cristo, o livro de Efésios fala da coletividade, esses grupos de indivíduos que formam a igreja, e a necessidade que a igreja tem de Cristo. Tanto é que no livro de Efésios, constantemente você vê a primeira e a segunda pessoa do plural. Nós e vós. Nos e vos. Então ali está sempre mostrando a coletividade. Por isso que fala tanto da primeira pessoa do plural e da segunda pessoa do plural. Aí observe então como é que funciona essa centralidade de Cristo na igreja e a glória da igreja em Cristo. Vejamos que no livro de Efésios nós vamos ter 3 ilustrações. Nós vamos ter 3 comparações. Nós vamos ter 3 identificações que vão mostrar a relação de Cristo com a igreja, a relação da igreja com Cristo. Então tem 3 figuras centrais. A primeira você vai encontrar no capítulo 2. Observe o capítulo 2, versos 19 a 22 do livro de Efésios. Então, capítulo 2, dos versos 19 a 22, diz assim: Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Percebe aí? Segunda pessoa do plural? Sois. Coletividade. O que é que Paulo está dizendo? Que os gentios, eles eram estrangeiros, porque eles não faziam parte do povo de Israel. Então ele vai dizendo, agora, pois, já não sois mais estrangeiros. Vocês não são mais estranhos. A expressão estrangeiro, no grego, é alien, quer dizer alienígena, estranho. Ele está dizendo, olha, vocês não são mais estrangeiros. Vocês não são mais peregrinos entre o povo de Israel. Vocês são agora concidadãos dos santos. Na igreja não tem mais distinção, judeu e gentil. Sois da família de Deus. Então você não é agregado, você faz parte da família. E aí vai dizer aqui, ó, edificados. Aqui vai usar uma figura de linguagem voltada à construção. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, olha como é que ele vai usar a ilustração. A primeira figura. Nós somos edificados sobre um fundamento, uma pedra angular. Quem é essa pedra? Jesus. Meus irmãos, como é que funcionava naquela época? Hoje, quando nós vamos construir, nós fazemos um alicerce. Nós fazemos algumas sapatas. Nós fazemos algumas bases para que o edifício seja bem construído. Naquela época, eles tinham uma engenharia onde eles usavam uma rocha, uma pedra principal.
E todo o edifício convergia para aquela pedra. Era aquela pedra que garantia o sustento, a firmeza, a segurança e estabilidade do edifício. E aqui está dizendo que a pedra angular é Jesus Cristo. Olha o final. No qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário, dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Meus irmãos, a primeira figura é essa figura de casa, é essa figura de templo. O que a igreja é? A igreja é a casa de Deus na terra. A igreja é o templo do Senhor na terra. Não no sentido físico, porque a igreja não é prédio, mas no sentido espiritual. Como é que Paulo fala em 1 Timóteo 3,15? Para que, se eu tardar, saibas como deve se proceder na igreja, que é a casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. Então, o que a igreja é? É uma casa. É a casa de Deus, é o templo onde o Espírito Santo habita. E como uma casa, para ser construída, precisa de um alicerce, qual é o alicerce dessa casa? Qual é a estabilidade dessa casa? A pedra angular é Jesus Cristo. Então, a primeira figura que mostra a centralidade de Cristo e mostra a glória da igreja é essa figura onde nós somos um templo e estamos apoiados numa pedra. E essa pedra é Jesus Cristo. Aí, isso daqui vai nos falar da nossa dependência. Nós precisamos estar apoiados em algo. Aliás, em alguém. E esse alguém é Jesus. Em primeiro lugar, dependência. Nós precisamos de Jesus Cristo para que nós possamos ter firmeza, para que esse templo não caia por terra. Além de firmeza, além de dependência, além de estabilidade, fala de alinhamento. O texto aí fala bem ajustado. Quem já viu um pedreiro trabalhando, percebe que o pedreiro ele tem uma ferramenta que se chama prumo. Para que serve o prumo? Ele coloca um tijolo e esse tijolo precisa estar bem alinhado para que a parede não fique torta. E ele vai usar um prumo para saber se a pedra de cima, o tijolo de cima, está alinhado com o tijolo de baixo. Esse tijolo de baixo alinhado com o de baixo até chegar no alicerce. Então, meus irmãos, a ideia de templo, com o alicerce, com a pedra angular que é Jesus Cristo, fala de dependência, fala de firmeza e fala de bom alinhamento. Nós precisamos estar alinhados com o Senhor Jesus. E veja, é a centralidade de Cristo. A igreja sem Cristo, ela cai por terra. Mas também fala da glória da igreja. Porque Cristo, ele se estabelece como pedra angular e ele quer ter um templo edificado sobre si. Tanto é que ele fala, edificarei a minha igreja. Então, Cristo não quer ser um alicerce, uma construção inacabada. Onde é que ele manifesta a sua glória? Na construção, na edificação da sua igreja. O que a gente percebe em Efésios? Que em Efésios nós vemos a glória de Cristo na igreja, por meio da centralidade, da cristocêntrica essência da igreja. A igreja precisa de Jesus Cristo. Essa é a primeira figura. Mas o livro de Efésios, ele vai adiante, ele vai trazer 3 figuras. A segunda vai ser da igreja como corpo e Cristo como cabeça. Observa, por favor, o capítulo 4. Capítulo 4, Paulo começa falando sobre unidade. Mas então, ele vai dizer assim no versículo 4. Há um só corpo, um só espírito, como também fosse chamado, em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Então, como é que ele começa para falar de unidade? Verso 4, ele fala, há um só corpo.
Meus irmãos, a igreja é um corpo. E todo corpo precisa ter um cabeça. Então, observe o que ele vai dizer nos versículos 15 e 16. 15 e 16 ele fala assim: mas, seguindo a verdade em amor, conheçamos em tudo, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então agora, o apóstolo ele vai trazer uma segunda figura de linguagem, uma segunda identificação. Na primeira, Cristo é o alicerce e nós somos o templo. Na segunda, Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Meus irmãos, percebam bem, no versículo 4, ele fala sobre unidade, e para falar de unidade, ele começa com a figura de corpo. No versículo 15, então, ele vai dizer que esse corpo, para crescer, ele precisa ter o seu cabeça, e o cabeça é Cristo. O que o texto está nos dizendo? A centralidade da igreja. Como templo, nós precisamos ter um alicerce. Esse alicerce é Cristo. Como corpo, nós precisamos ter um cabeça. E esse cabeça é Cristo. Então, a centralidade da igreja está em Cristo. Cristo é a nossa essência. Cristo é o nosso tudo. Cristo é o nosso todo. E aí o texto vai dizer que nessa figura de corpo e cabeça, ou de cabeça e corpo, mais uma vez, uma ênfase na dependência. Nós dependemos do nosso cabeça. Nós precisamos de Jesus Cristo. Nós não podemos ser um corpo acéfalo, porque um corpo acéfalo não vive, não cresce, não tem saúde. Mais uma vez, fala da dependência. Assim como um prédio precisa de um alicerce, um corpo precisa de um cabeça. E além da dependência, vai falar também da unidade. Então o texto aqui vai dizer, no versículo 16, de quem todo o corpo bem ajustado. E ajustado como? Consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a cooperação de cada parte. Meus irmãos, esse corpo, se na figura de templo precisa estar bem alinhado para que as paredes não fiquem tortas, na figura de corpo precisa estar bem ajustado. Então, cada parte precisa ter a sua função. Aí, meus irmãos, nós vamos aprendendo que Jesus Cristo, esse grande cabeça, ele não despreza nenhuma parte desse corpo. Há uma unidade nesse corpo. Cada parte é necessária. Paulo, quando vai discorrer sobre isso lá em 1 Coríntios, capítulo 14, vai dizendo que esse corpo, nem todo mundo é pé. Esse corpo, nem todo mundo é mão. Esse corpo, nem todo mundo é olho. Então, no corpo de Cristo, nós vamos ter diferenças. Nós vamos ter funcionalidades diferentes. Mas o texto também está dizendo que o pé não pode dizer para a mão, não preciso de ti. O olho não pode dizer para o pé, não preciso de ti. A diferença e a codependência. O corpo precisa do cabeça. E Jesus Cristo fez com que o corpo precisasse uns dos outros. Aí nós vemos esse mistério maravilhoso. Observe que a igreja é um mistério. E nesse mistério, nós acabamos sendo um com aqueles que são completamente diferentes de nós. No Velho Testamento, o povo de Deus precisava ser igual. No Velho Testamento, tinha que se circuncidar, tinha que seguir a lei de Moisés, tinha que praticar todos aqueles costumes, tinha que haver igualdade entre eles. Já no Novo Testamento, há um mistério. O povo de Deus não é marcado pelo que é igual, mas é marcado pelas suas diferenças. Nem todo mundo é olho, nem todo mundo é pé. Mas mesmo sendo diferentes, acaba praticando uma coisa que se chama unidade. E como é que isso daí é promovido? Pelo grande cabeça, pelo Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é um mistério, mas é um mistério glorioso. É um mistério que edifica, é um mistério que abençoa. Então, a figura de templo,
Cristo como alicerce, fala de dependência, fala de firmeza, fala de alinhamento. Essa figura da igreja como corpo e Cristo como cabeça, fala de dependência, fala de unidade e fala de funcionalidade. Cada um tem uma função diferente. Se você observar um pouquinho antes aí, nesse capítulo 4, ele diz um pouquinho antes que o Senhor havia dado pessoas diferentes. Verso 12. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Percebe aí a diferença na funcionalidade? Quer dizer, assim como o corpo, nem todo mundo é pé, nem todo mundo é mão, mas todo mundo é necessário. O Senhor, para que esse corpo ele seja bem ajustado, ele seja cresça com amadurecimento, ele deu pessoas diferentes para abençoar a igreja. O Senhor, na sua bondade, ele tem manifestado a glória dele por meio da igreja. Aí ele levantou apóstolos, ele levantou profetas, ele levantou evangelistas, ele levantou missionários. Meus irmãos, pensem em pessoas como a Dona Irã Judson, como Hudson Taylor, como William Carey. Pense nesses servos do Senhor, David Brenner. Ele levantou também pastores. Aí a gente pensa no Charles Spurgeon. A gente pensa no Jonathan Edwards. A gente pensa no Martin Lloyd Jones. Então o Senhor foi levantando pessoas diferentes para que esse corpo possa crescer com maturidade. E nessa figura, quem é o cabeça? Sempre Jesus Cristo. Ele mostra a centralidade da igreja. Assim como o corpo ele é governado por um cabeça, a igreja precisa sempre entender que deve ser governada por Jesus Cristo por meio da sua palavra. Então, são três figuras. A primeira, corpo, a primeira, templo e alicerce. A segunda, corpo e cabeça. A terceira vai ser a principal. E eu deixei essa por último, tanto porque o texto deixa por último, quanto porque é a principal. Abre, por favor, aí em Efésios, capítulo 5. Efésios 5, aqui discorre até por uma passagem um pouco mais longa. Efésios 5, a partir do verso 22, diz assim: As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. E ele vai dar a reação. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então ele está falando de casamento. Ele está dizendo, olha, assim como a mulher no casamento deve ser submissa ao marido, Cristo é o cabeça da igreja. Aí continua dizendo, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Percebe aí mais uma vez a comparação? O marido, cabeça da mulher. A mulher submissa ao marido. Cristo, cabeça da igreja. A igreja submissa a Cristo. Continua lendo aí. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Mais uma vez, o marido amando a esposa como Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua própria mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a si mesma a alimenta e cuida. Como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Meus irmãos, qual é a última figura que Efésios vai colocar? A última figura, primeira, templo e alicerce. Segunda, corpo e cabeça. Agora,
noivo e noiva. Meus irmãos, aqui está dizendo que assim como o marido ama a esposa, Cristo ama a igreja. Aliás, o marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja. E está dizendo que a esposa deve ser submissa ao marido, como a igreja deve ser submissa a Cristo. Percebe que o livro de Efésios está apresentando Jesus Cristo como noivo e a igreja como noiva? O texto termina dizendo que este é um grande mistério. E ele fala, me refiro a Cristo e à igreja. Meus irmãos, olha, das figuras que a Bíblia apresenta, há 3. E essa é a principal. A relação de Cristo com a igreja como noivo e noiva. E eu queria mastigar isso daqui um pouquinho mais. Se no caso de templo e alicerce fala de dependência, de firmeza e de alinhamento, se no caso de corpo e cabeça fala de dependência, de unidade e funcionalidade, no caso de noivo e noiva, fala de amor. Cristo amou a ponto de se dar. Templo não está falando de amor. O corpo em si não está falando de amor. Mas Cristo, a igreja, fala de amor. Fala de amor, fala de aceitação. Cristo aceita a igreja. Fala de aliança. Aliança, Cristo se deu. Fala de entrega. Meus irmãos, fala de um mistério. E esse mistério é maravilhoso. Eu queria mastigar isso um pouquinho mais. Algumas pessoas, elas ficam um pouco confusas. Porque lá em Apocalipse fala que a Nova Jerusalém é a noiva. E no Velho Testamento fala que Israel é a esposa. Meus irmãos, vamos entender esse mistério. No Velho Testamento, apresenta Israel como a esposa de Jeová. Mas lembra que a igreja é mistério. Quer dizer, a igreja não foi citada no Velho Testamento. Mistério na Bíblia é isso. É algo que até então nunca foi citado. Então, Israel no Velho Testamento é a esposa de Jeová. A esposa adúltera. Lembra que Israel, infelizmente, se foi após outros deuses. E sempre foi tratada como uma esposa adúltera. O livro de Oséias é o que melhor explica isso. E mostra que essa esposa adúltera, ela um dia se arrependerá, será perdoada e será restaurada. Porque Jeová ama a sua esposa, ainda que a esposa seja adúltera. Mas com a igreja, o mistério é esse. É que enquanto que Israel é a esposa adúltera, a igreja é a noiva pura de Jesus Cristo. Qual é a diferença? Qual é o contraste? Israel, esposa adúltera de Jeová. Igreja, noiva pura de Jesus Cristo. Há uma diferença aí. Então, Israel é tão amada, que mesmo sendo adúltera, será perdoada e será restaurada quando se arrepender. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela é tão amada, que ela já é conservada pura. Ela não é adúltera. Ela não é aquela noiva que envergonhou seu noivo. A Bíblia fala que Jesus Cristo deu-se para que ela fosse santificada. Então, meus irmãos, há uma diferença aí. Aí vamos entender isso daqui um pouquinho mais. Observe se não é assim que a Bíblia apresenta a igreja. Olha o livro de 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, diz assim: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura, a um só esposo que é Cristo. Olha Paulo escrevendo à igreja, dizendo para a igreja assim, olha, eu tenho que apresentar vocês como uma virgem pura, não como uma esposa adúltera. Uma virgem pura a um noivo. E quem é esse noivo? Cristo. Meus irmãos, então o mistério, especial da igreja é que ela é a noiva de Jesus Cristo. Assim como o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, serão os dois uma só carne, Jesus Cristo deixou a sua glória. Deixou a sua glória e veio à terra.
E aqui na terra, ele constituiu para si uma esposa. Não é assim que ele fala? Edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mastigando um pouco mais esse assunto. Observa, por favor, o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse diz assim, capítulo 19, de 6 a 8. Então, ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes da glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Bodas é festa de casamento. Cuja esposa, a si mesma, já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Meus irmãos, o que o texto aqui está dizendo? Que Jesus Cristo, quando vier, ele virá para reinar, e ele virá já com a sua esposa. Quem é que voltará com Cristo à terra para reinar? A igreja do Senhor Jesus Cristo. E fala que essa igreja estará já adornada. O branco da igreja são os atos de justiça dos santos. Quer dizer, nós seremos branquejados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Quem é a noiva do Cordeiro? A igreja. Deixe-me mastigar isso um pouquinho mais. E aqui é interessante como é que a Bíblia se explica. Como é que funcionava uma festa de casamento no contexto judaico? A festa de casamento no contexto judaico funcionava assim. O noivo, ele tomava a noiva, fazia uma festa de 7 dias. E depois da festa de 7 dias, ele apresentava a noiva publicamente. Não foi assim com Sansão? Sansão, ele vai se casar, aí fala que ele teve 7 dias do seu banquete de casamento. 7 dias. E depois dos 7 dias, é que ele apresentaria sua noiva publicamente. Mais uma vez, lá com Jacó. Se lembra quando Jacó ele foi casar com Raquel, ele é enganado e ele acaba casando com Lia? Quando ele vai conversar com Labão, Labão diz, olha, vamos cumprir os 7 dias de casamento da primeira, e depois que cumprisse os 7 dias de casamento da primeira, você casa com a segunda. Quantos dias? Sansão, 7. Jacó, 7. O que acontecerá? A igreja será arrebatada. E então haverá os 7 dias, os 7 anos na terra de tribulação, o tempo da igreja com Cristo no céu. E aí, depois dos 7 anos, o noivo virá apresentando publicamente a sua noiva, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é por isso que em Apocalipse 19, no final da tribulação, está sendo apresentado o reino de Deus. Olha, todo mundo para louvar o Senhor, porque Deus reina. Chegou as bodas do Cordeiro. O Cordeiro está vindo para reinar e a sua noiva vem junto com ele. Mais uma vez, para insistir nisso, observe o texto ainda de Apocalipse 21, verso 2. Diz assim, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, Jerusalém, aqui a Jerusalém terrestre, fala de Israel. A Jerusalém celeste fala da igreja. A Jerusalém terrestre fala de Israel, a noiva adúltera, que será perdoada. A noiva de Jeová adúltera, que será perdoada. Essa é Jerusalém terrestre. A Jerusalém celeste fala da igreja. A noiva pura, imaculada de Jesus Cristo. Então, qual a diferença de Israel para a igreja? Israel, esposa adúltera, de Jeová, que será perdoada. A igreja, noiva pura e imaculada de Jesus Cristo. Israel, conhecida pela Jerusalém terrestre. Israel e a igreja, conhecida pela Jerusalém celeste. Meus irmãos, assim quando se fala de Jerusalém, está se referindo ao povo de Israel? Quando se fala da Jerusalém celestial, está se referindo à igreja.
Então, mais uma vez, aqui é a igreja retratada como noiva. Aí eu caminho para o final, enfatizando aqui algumas aplicações. O Velho Testamento não fala da igreja, porque a igreja é um mistério. Mas quando você observa tipologicamente, aí você vê um tipo da igreja no Velho Testamento. Qual é o tipo? Se lembra lá de Gênesis 24? Abraão, ele manda Eliezer buscar uma noiva para Isaac. Aí nós temos ali 4 personagens centrais: Abraão, Eliezer, Isaac e Rebeca. Abraão ali está representando o pai, tipologicamente. Então, Abraão ali, tipologicamente, representa o pai. Eliezer, tipologicamente, representa o Espírito Santo. Isaac, tipologicamente, representa Cristo. E Rebeca, nessa tipologia, representa a igreja. Aí alguém fala, mas pastor, você não disse que no Velho Testamento não fala da igreja? Não fala. O tipo só pode ser reconhecido a partir do Novo Testamento. Quem estava no Velho Testamento não percebia nada disso. Só no Novo Testamento é que a gente consegue identificar os tipos. Então, o que acontece? O pai manda Eliezer para vir até a terra de Labão, para ali encontrar a noiva de Isaac. Deus enviou o Espírito Santo à terra. E o que o Espírito Santo está fazendo? Está constituindo a igreja de Jesus Cristo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Quando a pessoa se converte por obra do Espírito Santo, ele batiza essa pessoa e essa pessoa se torna parte da igreja. O Espírito Santo sela essa pessoa. E aí o Espírito Santo ele vai agindo na vida dessa pessoa. O Eliezer, quando ele chega até aquela terra, quando ele encontra Rebeca, ele dá presentes a Rebeca, mostrando a grandeza do seu Senhor, que é Jesus Cristo. Jesus não falou que o Espírito Santo viria para testificar dele? Assim como Eliezer testificou de Isaac, o Espírito Santo hoje testifica de Jesus Cristo. Eliezer deu presentes a Rebeca. Jesus Cristo, o Espírito Santo, dá dons à igreja de Cristo. Então, assim como Eliezer vai para buscar uma noiva para Isaac, o Espírito Santo está na terra, constituindo a noiva de Cristo. Assim como Eliezer falava da riqueza de Isaac, o Espírito Santo testifica de Jesus Cristo. E assim como Eliezer deu presentes a Rebeca, para que Rebeca, com esse presente, se mostrasse bonita para o noivo, o Espírito Santo tem dado dons aos crentes, para que os crentes possam fazer a obra de Cristo na terra. Então, percebe, tipologicamente, Abraão representando o pai, Eliezer representando o Espírito, Isaac representando a Cristo e Rebeca representando a noiva, que é a igreja. Aí, no final do livro, fala que o Espírito Santo, que Eliezer vem conduzindo Rebeca ao encontro de Isaac. E como é que funciona? Isaac, o texto fala que ele tinha saído para meditar. E os dois, então, se encontram no meio do caminho. Rebeca coloca o seu véu, porque Eliezer falou, eis ali o seu noivo. Quando Eliezer fala, eis ali o seu noivo, Rebeca coloca o seu véu. Aí fala que Isaac recebe a noiva, leva para sua tenda e ali ele a ama. Percebe aí o encontro da igreja com Jesus Cristo nos ares? O Espírito Santo conduz a igreja no arrebatamento. O Cristo, ele vem ao encontro da igreja nos ares, assim como Isaac tinha saído da tenda para se encontrar com Rebeca. Aí Isaac pegou Rebeca e conduziu de novo à tenda. Cristo nos encontrará nos ares e nos conduzirá então à presença do Pai. Como é que nós estamos vendo aí? A Bíblia testificando por A mais B a centralidade de Cristo para a igreja e a importância da igreja para Cristo. Aí está a glória da igreja, em perceber o quanto que ela é amada.
Efésios vai retratar isso com 3 figuras centrais. A primeira, onde a igreja é um templo e Cristo é o alicerce. A segunda, onde a igreja é um corpo e Cristo é o cabeça. A terceira e a principal, a mais significativa. O mistério, conforme o próprio Paulo fala. Cristo e a igreja como noivo e noiva. Meus irmãos, nós somos a noiva pura e imaculada de Jesus Cristo. Israel, esposa adúltera de Jeová, que será perdoada porque Jeová a ama muito. Só que a igreja tem uma glória ainda maior, porque é a noiva pura do Senhor Jesus Cristo. E um dia, meus irmãos, assim como o texto de Apocalipse fala que o noivo virá com a sua noiva, nós um dia seremos apresentados publicamente, para recebermos a glória de sermos amados por Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, eu espero que essa palavra de hoje tenha sido de alguma maneira instrutiva, tenha sido de alguma maneira ilustrativa, para nós percebermos o quanto que nós precisamos de Cristo. E para nós percebermos o quanto que Cristo nos ama. Ele fez de nós a sua glória. Louvado seja o Senhor. Obrigado pela atenção. Vamos encerrar o nosso estudo com a palavra de oração. Obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, pelos ensinos. Que de alguma forma essa tarde tenha sido instrutiva para aqueles que nos acompanham. Que a tua misericórdia seja conosco. E assim, ó Pai, como a tua palavra diz, que nós possamos ser apresentados puros e imaculados diante de Jesus Cristo. Apressa o nosso encontro, Pai. Apressa o dia onde estaremos com o Senhor. Em nome de Jesus eu peço pela tua misericórdia e pela tua bênção. Amém, ó Pai. Amém. Meus irmãos, um carinhoso abraço a todos vocês. Até um próximo momento com mais uma de nossas lives. Amanhã à noite nós teremos o nosso culto de oração e teremos o nosso estudo bíblico às 20 horas. Contamos com a sua atenção se você puder nos acompanhar. Um carinhoso abraço. Até mais.